Felipe, Isaac Andrade, do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. O Flamengo foi evoluindo, superando ali a marcação do Vasco e no último terço foi bem ofensivo, com mérito total do goleiro deles. Mas, entrando um pouquinho mais no detalhe, você acredita que, entre esses 3 pontos, qual que, de repente, seria um dos motivos da explicação dessa questão do empate com o Vasco hoje? A tomada de decisão sua, por conta de substituições ou dos atletas de escolher a melhor finalização ou melhor passe, a questão de movimentação ou a execução técnica do que já foi treinado? A segunda qual é? A movimentação E a terceira? é a execução técnica. Pois se o Gerson faz o gol, se o Pedro faz o último gol, a gente não estaria falando dessa mesma maneira, né? Mas sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico com o número 1 treinador. Poderia ter feito mais. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar por Jordi Arrascaeta. En los últimos partidos ha comenzado jugando por delante de los volantes, pero a la hora de recibir siempre se mueve hacia la izquierda o muchas veces cerca de la referencia de área. ¿Es una libertad que le das tú? ¿Está trabajado? Cuéntame un poquito acerca de esa situación. Não, posso falar em português? Ou em espanhol? Se bem que Ah. para ti é melhor em espanhol. Português? Então, não, foi plano de jogo mesmo. Foi sobre o que a gente estudou e acreditava que poderia causar dificuldades pro o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem, a vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos tá gerando muito jogo mas esse pedido foi meu. Felipe, boa noite. Alana Fonseca, da Mosaico. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia sobre o Ayrton Lucas, se aconteceu alguma coisa, se amanhã você vai conseguir responder melhor. E também sobre Varela, nos momentos que ele estava fazendo o corredor. Sobre o Varela, você falou? Ok. Ok. Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu câimbras normal, e mais ainda num clássico onde tem um componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, acontece isso. Mas fez um bom jogo, foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda. Praticamente em todos os jogos que ele jogou, ele foi um dos melhores em campo comigo, sempre. Então assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele, porque não é nada fácil deixar ele fora. Essas decisões eu tenho que tomar, mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter, porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar. Então estou encantado com ele. Felipe, Ian Arrepia faz andar e sintonia esportiva. Ano passado você deu algumas declarações falando também sobre uma equipe vencedora dominar pelo menos 2 sistemas de jogo. E você foi muito questionado sobre isso, principalmente quando o Flamengo usava 3 zagueiros, que aconteceu por algumas vezes. Hoje o Flamengo joga num 4-4-2 com o Gerson pela direita como um meia, né, e não como um ponta, você sempre destaca isso. Hoje você alterou a formação depois colocando o Plata pela direita e o Pedro como centroavante quando ele entrou. E aí eu queria te perguntar se essa formação com 3 zagueiros pode voltar a aparecer, principalmente com essa volta do Danilo, que hoje ficou como opção, mas o Flamengo de repente jogar com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, ou com a volta do Alexandro, também fazer esse zagueiro pela esquerda, e se a torcida pode esperar ver de novo esse sistema com 3 zagueiros. Sim, eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Eu penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né?
E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje, aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. Vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2 e é importante que os jogadores dominam bem esse sistema. Felipe, boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para você. Igualmente. Queria te fazer uma pergunta sobre esse tempo que você vai ter depois do jogo contra a LDU, se era o tempo que vocês precisavam, né? Você vai ter pelo menos uns 4, 5 dias para descansar, entre aspas. Se isso é importante, porque você vem numa batida, eu vi muita gente perguntar, os jogadores estão abaixo, os jogadores não foram tão bem hoje e tudo mais, mas a gente não fala sobre a questão física também, que você tem uma sequência, joga... acho que você teve um treino ou 2, é mínima, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer sobre o Matheus Gonçalves, se nessa batida agora de Copa do Brasil, que você vai ter 3 competições, né? Se é o momento de você tentar girar e dar oportunidade, que muitos torcedores estão perguntando, e o Matheus não entra e tal? Bom, a folga é para os jogadores, né? Depois que eu virei treinador, eu não tive mais folga. Essa é a realidade. Mas é verdade que, assim, eu não vi nenhum jogador da minha equipe mal hoje. Nenhum. Assim, não posso concordar com isso, né? Se falar que estavam abaixo. Não vi. Sinceramente. Não fizemos o gol, mas eles estavam... fizeram... Não dá pra falar, esse jogador foi mal. Não achei nenhum deles mal hoje. Mas sim, com certeza, jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer, quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior, né? Porque o jogador que joga hoje recupera amanhã, mas depois da manhã, que é um dia de recuperação, já tem que ir para o campo para preparar o jogo. Então, a longo prazo é muito complicado, né? Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso, mas com certeza depois desse jogo da terça é só no domingo, né? Então teremos aí os jogadores terão um dia para poder recuperar, passar com a família e recarregar as energias que é importante para eles. Desculpa, do Matheus Gonçalves, claro, com certeza é um jogador que eu conto com ele, nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas é um jogador que tem um perfil, né, bem diferente dos outros jogadores que estão entrando, né? Como a gente está jogando com o meia, como o teu companheiro bem citou, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também, e a concorrência é com eles, e nesse momento, primeiro que eu não estou achando o momento para colocá-lo, né, nessa mesma função que eles, pela concorrência que existe, e segundo porque eu vejo o Matheus também, talvez melhor versão dele fosse aberto, né, na ponta direita. E nesse momento estamos jogando sem o ponta aberto, porque o Wesley ocupa esse corredor, mas em algum momento com certeza eu posso utilizá-lo aí, e eu sei que ele tem muita qualidade, que pode render muito pra gente ainda. Felipe, Raíza Simplício da Go Brasil e da revista Placar. Você falou sobre o jogo de hoje, que na tua opinião ninguém foi mal, que todo mundo fez o que você pediu e tal. Mas nos últimos jogos, e você conhece a torcida do Flamengo, sabe como é, tem uma galerinha pegando no pé do Michael, dizendo que ele tem pecado bastante na tomada de decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê essa situação e como é que faz, né, para o jogador, no meio de uma temporada, evoluir assim nesse quesito ou ajustar essas coisas? Bom, primeiro o que a torcida pede e que o próprio Zico fala, né, que é raça. Isso é o que todo mundo pede. Quando não dá na bola, vai na raça. E o Michael faz isso mais do que ninguém. A entrega, o esforço que ele faz pela equipe, ninguém. Ele é assim, ele bota o corpo dele na disposição da equipe, ele corre para todo mundo. E isso a torcida valoriza, né? Depois,
o refino com a bola, vão ter dias melhores, vão ter dias que o jogador não vai estar tão fino, não vai estar com tanta confiança. Mas hoje, por exemplo, que era onde a gente mais criou perigos, verdade, talvez faltou o último passe, mas ele também fez o cruzamento pro Gerson, ele deu o passe pro Bruno, vários passes pro Arrasca, ele gerou uma vantagem para a equipe, fez a equipe jogar melhor. Eu acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender ele e, ok, faltou o último passe, sempre podemos reclamar ou, como você mesmo falou, evoluir em alguma coisa, né? Então, como fazemos isso no meio da temporada, eu tenho também a plena convicção que não só os jogadores, senão todos nós estamos em constante evolução, aprendendo todos os dias. Eu aprendo de todas as coisas, do jogo de hoje aprendi coisas e vou aprender mais quando eu estudar o jogo de hoje. E a gente evolui todos os dias. E o Michael é um cara que gosta de treinar, que gosta de ficar depois do treino finalizando, fazendo algum complemento a mais para poder evoluir. E isso vai ser até o último dia de carreira dele. Então, esse é o único caminho que nós temos, erro, correção e evolução. Esse é o caminho que temos para a evolução. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse primeiro semestre, a gente tem uma sequência muito grande de mistura de jogos, né? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E agora nessa sequência foram 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Agora o próximo é Libertadores. O que essa sequência de 3 jogos de Brasileirão, com 2 vitórias e um empate agora, o que essa sequência traz de lição para o Felipe Luiz, já de olho na LDU de terça-feira? Como eu falei, não me lição nenhuma. Eu uso o jogo como um guia, onde precisamos como equipe evoluir, quais são os pontos a trabalhar em todas as fases do jogo, tanto a fase ofensiva, defensiva, construção, finalização. Todo jogo eles nos dá algum elemento onde atacar nesse ponto, treinar e corrigir. E depois, conforme se vai passando o tempo, se vão perdendo comportamentos, tem que voltar a treinar. Então, lição nenhuma, pensar no próximo jogo e ganhar é o único caminho. É LDU agora nesse momento.